catarata é a responsável por 50% dos casos de cegueira no mundo. E de acordo com o Ministério da Saúde, entre 2016 a julho de 2021, foram realizadas 271.305 cirurgias de catarata pelo SUS. Já entre 2016 e junho deste ano, foram realizadas mais de 73 mil transplantes de córnea pelo SUS. Em 2016, o tempo de espera na fila de transplantes era de 6 meses. Já em junho de 2021, o tempo médio foi de 9,4 meses. Para tirar as nossas dúvidas sobre a saúde dos olhos, eu recebo aqui na nossa casa a oftalmologista doutora Joyce Fará. Seja muito bem-vinda, Joyce, à nossa casa. Obrigada, Ali. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Joyce, será que a gente é um pouco assim relaxado com a saúde dos nossos olhos? Infelizmente, sim. A gente vê que a população brasileira ainda tem um hábito muito comum de fazer óculos em ótica. Então, hoje em dia a gente sabe que é uma coisa que não é legalizada, né? Prescrição de óculos é um ato médico, mas infelizmente muitas óticas têm esse hábito de colocar optometristas para fazer o óculos. E isso torna a prescrição de óculos uma coisa meio banal. É uma coisa simples, né? E existem muitas doenças oculares que são silenciosas. Então o perigo está aí, né? De você todo ano vai lá, faz o seu óculos na ótica, tá tudo ok, e você pode ter um glaucoma, uma catarata, um ceratocone, alguma condição que tem tratamento, tem um diagnóstico adequado, né? Quando feito por um oftalmologista, isso acaba sendo ocultado. E aí você só vai descobrir aquele problema lá na frente quando o tratamento já fica mais difícil, né? Então, com certeza, aqui no Brasil ainda tem esse hábito e é uma coisa super importante, a rotina médica oftalmológica, porque a gente consegue prevenir doenças, né? Porque às vezes as pessoas fazem assim, foi uma vez no oftalmo, aí pegou aquela receita e pra sempre, né? O óculos ficou ruinzinho, você vai trocar, você usa aquela mesma receita, ou você fala, é assim mesmo, tal. Às vezes pegar em farmácia, né? E usa óculos, às vezes, de farmácia, óculos prontos, e aí a gente pode estar comprometendo a visão. A visão envelhece como o nosso corpo também? Sim, a visão envelhece. E é interessante que as crianças, quando elas nascem, elas não enxergam, né? Se a gente pega um recém-nascido e oclui os olhos dele e não estimula essa criança a enxergar, essa criança não vai desenvolver a visão. Então é importante, desde criança até o idoso, ter um acompanhamento oftalmológico. Por quê? Porque crianças com algumas alterações oculares, quando não tratadas, não desenvolvem a visão. E ficam com aquele famoso olho preguiçoso, né? Um olho fraco que não desenvolveu o seu potencial máximo porque ele foi privado de um tratamento adequado, né? Então é super importante, desde crianças até adultos, idosos, terem esse hábito de ir ao oftalmologista. Até porque compromete na aprendizagem, Com né? certeza. Às vezes a criança não está aprendendo, os pais não conseguem identificar o porquê, e às vezes são os olhos, não está enxergando, né? Não está conseguindo compreender, não está conseguindo ler. E pode já ser um pouquinho tarde, porque de repente isso também já pode ter piorado, né? Dessa fase infância até chegar na escolinha, não pode, Joyce? Pode. A criança, ela desenvolve o potencial máximo de visão até por volta dos 7, 8 anos de idade. Então é importante que desde pequenininho, 2, 3 anos de idade, o oftalmologista já faça uma avaliação, porque problemas de erros refracionais, estrabismos, podem ser identificados nessa ocasião e quando tratados, a criança tem um potencial espetacular de melhorar a visão e recuperar. Então é super importante desde os pequenos até os idosos. Quando a gente deve ir no oftalmologista? Bom, idealmente, né, quando o recém-nascido nasce, logo na maternidade é feito o teste do olhinho. Então já é a primeira avaliação que é feita geralmente pelo pediatra, pelo neonatologista, para identificar alguma opacidade grosseira, como uma catarata congênita, que precisa ser tratada urgentemente, né? Depois disso, uma avaliação com o oftalmologista deve ser feita entre 1 e 2 anos de vida. Um exame completo para ver se tem algum grau, para ver se tem algum estrabismo, que nessa idade a criança já consegue fixar. Depois disso, na fase de desenvolvimento escolar, idealmente a cada 1, 2 anos até a fase de alfabetização. A partir da alfabetização é ideal que uma vez ao ano a criança faça a rotina oftalmológica, né? Na vida adulta, isso também é recomendável a cada 2 anos, 1, 2 anos idealmente. A partir dos 40 anos, aí o cuidado volta a ser mais atento, porque aumenta a incidência de doenças do envelhecimento, como principalmente o glaucoma, que é uma doença silenciosa, que o principal fator de risco é o envelhecimento e ele vai causar uma perda de visão que, diferentemente da catarata, é irreversível. Então, como você bem falou, a catarata é a principal causa de cegueira no mundo.
Mas, graças a Deus, é uma cegueira reversível. Porque quando a gente faz uma cirurgia de catarata, a gente consegue restabelecer a visão, né? Bom, E o que é a catarata? A catarata é quando a gente tem uma perda da transparência da nossa lente natural, que é chamada de cristalino. Né? Então, dentro do olho, aqui eu trouxe até um modelinho de olho. Por favor, pode pegar. Posso te mostrar? Pode, por favor. Ó, então, esse daqui é um modelo de olho, né? Dentro do olho, a gente tem... Nosso olho é formado por duas lentes. Então, essa lente mais externa é a córnea. É uma lente super importante, onde acontece uma doença chamada ceratocone, que é uma doença mais de jovens e crianças que têm o hábito de coçar os olhos. Tá? É uma outra doença que está aumentando muito a incidência. Ceratocone, que a gente consegue descobrir também com o exame oftalmológico de rotina. E aqui dentro do nosso olho, né, a gente tem essa lente, que é chamada de cristalino. Com o processo de envelhecimento, essa lente ela vai ficando opaca. Então ela perde essa translucidez e começa a ficar amarelada, com uma sujeira. Isso atrapalha a entrada de luz nos nossos olhos e, consequentemente, atrapalha a nossa visão. E é uma perda de visão que os óculos não ajudam muitas vezes, né, porque o problema está interno. Então, para a correção da catarata, o que a gente faz? Faz uma limpeza. Então, a gente tira essa lente que está opacificada, né? Aqui eu trouxe até um modelinho de como seria uma lente com catarata. Então, o nosso cristalino com catarata, ele fica assim, sujo, marronzinho, perde a transparência. Legal. Então, e a nossa lente natural é assim, transparente, translúcida, onde toda a luz passa. Então, na cirurgia de catarata, o que a gente faz? Faz uma extração desse cristalino por uma pequena incisão. A cirurgia ela evoluiu muito. Atualmente, a cirurgia de catarata é uma cirurgia muito rápida, segura, quando feita por um profissional que tem experiência com isso. E aí a gente implanta no lugar do nosso cristalino uma lente artificial, né? Uma lente intraocular. Essa lente, eu trouxe aqui um modelinho para vocês verem. Ela é mais ou menos assim. Aqui é um tamanho super aumenta, né? Então, essa é a lente intraocular, a lente que é implantada no lugar do nosso cristalino. Essa lente, existem muitos tipos de lente. Com a evolução da tecnologia, hoje em dia a gente já tem lentes intraoculares multifocais que conseguem restabelecer não só a qualidade de visão para longe, mas também a visão de perto, que a gente perde depois dos 40 anos. Então, hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue, além de melhorar a visão do idoso, que vai ter que fazer uma cirurgia de catarata, também devolver a visão de perto, com algumas lentes multifocais. Que demais! E a recuperação é rápida também, Joyce? Sim, a recuperação na cirurgia de catarata costuma ser rápida. A maioria dos pacientes, no dia seguinte à cirurgia, já tem uma melhora da visão. Quando a catarata está mais antiga, a gente tem que usar mais energia para tirá-la do olho, então a recuperação pode demorar um pouquinho mais. Mas em cerca de um mês, a grande maioria das pessoas já tem um restabelecimento da visão e já pode voltar às suas atividades diárias. Que demais, você explica muito bem, viu? Tem algumas perguntinhas pra gente, vamos lá. Claro. Da Maiane Bastos, de Alagoinhas, Bahia. Ó, Bahia maravilhosa, tá toda hoje no Santa Receita, hein? Boa tarde, tem os olhos ressecados, às vezes arde, pesa. Essa secura pode prejudicar a visão? Uso colírio receitado pela médica. E aí, doutora? Sim, a doença dos olhos secos é uma outra doença ocular que está muito prevalente no nosso meio e tem aumentado, principalmente pelos nossos hábitos de vida. Então, a doença do olho seco, o que ela é, né? É quando a nossa lágrima, ela não está fazendo a função que ela deve. Isso acontece por dois motivos. Ou porque a gente não está produzindo lágrima de uma maneira adequada, ou porque a qualidade da nossa lágrima não está sendo adequada para manter os nossos olhos lubrificados. E essa qualidade inadequada ela pode ser causada por um acúmulo de gordura nas pálpebras, por exemplo. E a doença do olho seco ela é muito sintomática e ela traz uma perda de qualidade de vida importante para os indivíduos. Por quê? Porque o indivíduo fica com muita sensibilidade à luz, pode ter dor nos olhos, intolerância a olhar para telas, intolerância a ambiente com ar-condicionado e embaçamento visual. E é uma doença que ela é mais prevalente em mulheres, idosas, tem relação com o fator de hormônio, mais incidente também em pessoas que usam muita telas, ficam expostas a ar-condicionado
E é uma doença que aumentou muito hoje em dia, né? Porque a gente tem o hábito de ficar conectado muito tempo. E é assim, né? Exato. Põe na frente dos olhos, o tempo Sim. bem perto. E usar, de repente, colírio, ela falou que foi receitado pela médica, mas usar demais também não é bom, né, doutora? Também não é bom. Existem muitos colírios e existem alguns colírios que são vendidos na farmácia que, quando usados de maneira errada, podem trazer sérios prejuízos para a nossa saúde, como, por exemplo, os colírios de corticoide. Muitas vezes você consegue comprar um colírio de corticoide sem receita, mas o uso inadvertido do colírio de corticoide ele pode predispor o aparecimento de catarata, pode predispor o aparecimento de glaucoma, tudo causado por um colírio usado inadequadamente. E com relação à doença do olho seco, o colírio lubrificante ele é fundamental no tratamento, mas existem muitos tipos de colírios, né? E o recomendado pelo seu oftalmologista é o ideal. Porque existem colírios com alguns conservantes, outros sem conservantes. Dependendo de como está a superfície ocular, um ou outro é melhor indicado. Boa, tem mais perguntinhas. Vamos lá. Da Gisele de Fortaleza, Ceará. Boa tarde a todos. Como escolher lentes para quem tem astigmatismo? Bom, então, o que é o astigmatismo, né? Quando a gente prescreve um óculos, geralmente vem lá grau esférico e grau cilíndrico. O grau esférico é a miopia ou a hipermetropia, que a gente corrige com uma lente esférica. O astigmatismo é quando o nosso olho ele gera 2 pontos focais no mesmo local. Então, por que isso acontece? A grande maioria das vezes é porque a nossa córnea, essa lente externa do nosso olho, ela tem os meridianos mais encurvados. Então, o meridiano principal ele é mais encurvado do que o secundário. Isso acaba gerando astigmatismo. A gente corrige o astigmatismo com uma lente cilíndrica, que vai corrigir não só a miopia ou a hipermetropia, mas também esse eixo. E o principal do astigmatismo é que ele seja feito no eixo adequado. Então, assim, a lente, é importante que você vá numa ótica de confiança, que vá fazer essas medidas bem alinhadas, porque qualquer desalinhamento na lente do astigmatismo, ela gera uma perda da correção. Então, ela precisa estar bem alinhada. Qualquer lente torta, desalinhada, pode dar um prejuízo, uma não correção total. Então, no astigmatismo, o mais importante é isso, um bom alinhamento e uma ótica de confiança para indicar a melhor lente para cada caso. Boa. Lembrando que sempre que a gente vai fazer um óculos ou a própria, né, é bom voltar de novo no oftalmo para ele conferir se está tudo certo, né, doutora? Sim. Muitas vezes o mesmo óculos ele dura 2, 3 anos. Não tem problema, o óculos não tem aquele prazo de validade. Deu um ano, precisa trocar. Mas a receita ela tem um prazo de validade. Por quê? Você pode estar com o mesmo óculos, mas é adequado que o oftalmologista te oriente. Ó, o seu óculos está legal, está bem conservado, então pode mantê-los por mais 1 ano, 2 anos que seja. Boa, tem mais perguntinhas? Vamos lá. Da Vanessa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aê, pessoal do sul do Brasil, um beijo para vocês. Boa tarde, Abi. Meu marido foi ao oftalmologista e descobriu que precisava fazer uma cirurgia de catarata. Está com 30% somente de visão no olho esquerdo. Encaminhamos para o SUS, mas sabemos que demora. Isso pode agravar mais ainda esse tempo de espera? Obrigada, um beijo para você, Vanessa. Esperar pode agravar? Sim, a catarata, ela piora com o tempo, lentamente. Alguns quadros de catarata têm uma evolução mais rápida, mas a maioria vai progredindo aos poucos. E a vantagem da cirurgia de catarata é que a partir do momento que a gente opera, a gente recupera a visão. E não vou ter mais problema? Não posso voltar a ter também ou não? Não, a catarata, a partir do momento que ela foi operada, ela não volta. O que pode acontecer, às vezes, é uma sujeirinha na bolsa, no saco capsular, que é o local onde a lente vai ficar implantada. Então, a gente tira a catarata e essa lente não fica boiando no olho. Ela tem um suporte. E esse suporte, com o tempo, ele pode ficar opacificado e gerar uma catarata secundária, mas que na verdade não é a catarata. A catarata ela não volta. O problema de esperar muito para operar a catarata, o que é? A catarata, com o tempo, ela vai ficando mais dura. Então, quando a gente tem uma catarata, um cristalino transparente, ele é molinho, a gente consegue aspirar facilmente. Conforme essa catarata vai envelhecendo, o núcleo dela vai ficando duro. E como que a gente faz a cirurgia de catarata, né? Então, a gente faz uma pequena incisão na córnea, por volta de 2,5 milímetro, e com o auxílio de um ultrassom, a gente aspira a catarata. Quando a catarata está muito antiga, a gente tem que usar muita energia para tirá-la. Então, ela pode acarretar em um maior dano às células da córnea,
um tempo de recuperação um pouquinho mais demorado porque ela estava mais dura, então a gente tem que usar mais energia. Atualmente, com a moderna cirurgia de catarata, a gente não espera a catarata amadurecer. No passado, tinha aquela história, não, deixa a catarata ficar bem madura para operar. Hoje em dia, a gente já sabe que o momento ideal de operar a catarata é o momento que ela começou a causar um impacto na sua qualidade de vida. Então, se você tem uma catarata pequenininha, que não atrapalha a sua visão, você está enxergando ainda 100% com auxílio de óculos, está tudo bem, não precisa correr para operar. Mas a partir do momento que essa catarata já está te trazendo um prejuízo na qualidade de vida, com certeza a cirurgia é bem indicada. E estudos mostram que idosos que já operaram a catarata têm uma menor incidência de quedas, né? Então, menos risco de fraturas, né? Então, a cirurgia de catarata... Fora que o próprio cérebro, né, já traz uma segurança. Estou vendo melhor, estou enxergando melhor, estou mais seguro, né? Com certeza. Mais uma perguntinha da Sueli Cavalcante, de Camaragibe, Pernambuco. Olá, boa tarde. Quais os sintomas do glaucoma? Os olhos doem? E aí, doutora? Na maioria dos quadros de glaucoma, os olhos não doem. É uma doença totalmente assintomática e por isso que ela é perigosa, né? Então, o que é glaucoma? Quando a gente fala glaucoma, nada mais é do que uma doença do nosso nervo óptico. A gente tem aqui no fundo do olho o nervo óptico, que leva as informações que a gente recebe do mundo para o nosso cérebro. Então, no glaucoma, o nosso nervo óptico vai ficando doente e vai perdendo as fibras aos pouquinhos. Só que essa fibra é uma coisa irreversível. Então, a partir do momento que você perdeu uma camada de fibras nervosas do seu nervo óptico, ela não volta. Então, essa doença sim requer tratamento e acompanhamento de perto, porque ela é a principal causa da cegueira não reversível no mundo. Quando a gente tem um quadro de glaucoma agudo, com aumento muito importante da pressão dos olhos, aí a gente pode ter sintomas de dor, embaçamento visual, mas o quadro de glaucoma agudo é muito raro. A maior parte dos glaucomas é aquele glaucoma crônico, lento, que geralmente não causa nenhum sintoma. E o que a gente sente quando tem glaucoma? Vai tendo uma perda de visão do campo de visão, que acontece geralmente de fora para dentro. Então a gente muitas vezes não percebe. Quando você percebe que não está enxergando direito, é porque o glaucoma já está avançado, já teve uma grande perda das fibras nervosas. E o principal fator de risco para acontecer essa perda de fibras nervosas é o aumento da pressão dos olhos. Por isso que muita gente fala, glaucoma é pressão alta nos olhos, né? Existe essa relação, mas existem glaucomas de pressão normal, porque o glaucoma, na verdade, é uma doença do nervo. Então, isso é interessantíssimo. Doutora, eu vou te falar que o nosso WhatsApp bombou de perguntas. E eu acho que a gente já pode combinar uma segunda parte, né? Claro. Você viria para responder as perguntas, porque além de você explicar muito bem, acho que todo mundo começou a ter muitas dúvidas. Sim, com todo e eu prazer. acho isso demais, a gente já está guardando todas as perguntinhas aqui para você voltar para a gente responder. Pode ser? Com certeza, vai ser o maior prazer. Ah, eu adorei. A gente vai ficar de olho, tá, doutora? Combinado. Muito bom. Então, lembrando, minha gente, qualquer coisa, né? A gente sempre fala isso, qualquer coisa que não está normal, a gente deve investigar, né? Então vamos ao oftalmologista, vamos ver os nossos olhos. E se você mandou pergunta, aguenta que a gente vai fazer a parte 2 com a doutora Joyce. E qualquer coisa você entra em contato com ela também. Vou passar o Instagram, @doutora, DRA, Joyce Fará, tá aparecendo aí na sua tela. E o site é doutorajoycefará.com.br. Joyce, seja sempre bem-vinda. Um beijo, foi muito bom ter você aqui hoje. Obrigada, viu? foi um prazer. Contem comigo. Já contei com você. Obrigada, Obrigadão. viu? Beijo.